Qual tipo de crise é que gera mais angústia na nossa vida? Nós estamos falando de angústia, que é o gemido da alma. Bom, a primeira crise aqui que todo ser humano passa, e isso não tem escapatória, é crise de desenvolvimento. Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada, Bom dia, graça e a paz, quero agradecer. o tema da minha mensagem hoje de manhã é: Olá, queridos amigos, a graça e a paz. É muito bom nós estarmos juntos novamente nessa série que eu estou falando aqui sobre angústia. Eu estou dizendo aqui que a mãe de toda angústia chama-se crises. E hoje eu quero falar para você o seguinte: quais são os tipos de crises que nós enfrentamos? Antes de eu começar aqui, eu quero dizer para você o seguinte: curta, compartilhe, ative o sininho. Vamos aumentar o número de seguidores desse canal para que mais pessoas possam ser abençoadas aí, tá joia? Então é o seguinte, qual tipo de crise que gera mais angústia na nossa vida? Nós estamos falando de angústia, que é o gemido da alma. Bom, a primeira crise aqui que todo ser humano passa, e isso não tem escapatória, é crise de desenvolvimento. Todos nós passamos por isso. O que é crise de desenvolvimento? São as fases da nossa vida. Por exemplo, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta. O desenvolvimento na nossa vida é constante. Por exemplo, sair da dependência dos pais, transição para a vida adulta, né? Por exemplo, quando os filhos crescem e saem de casa, tudo isso são processos de desenvolvimento que nós vamos passando e que gera em nós transformação, tem que gerar transformação e para que nós possamos crescer, né? Porque muitos casais entram em crise depois que os filhos saem de casa? Porque as pessoas não sabem lidar com essa transformação. Por exemplo, filhos que têm que entrar no mercado de trabalho, antes não tinha responsabilidade, agora tem responsabilidade. E o ser humano, ele vive nessa crise de desenvolvimento. Um jovem que não soube assumir responsabilidade dentro da casa dos pais, como que você acha que esse cara, ele vai lidar com a área de mercado de trabalho? Todos nós passamos por constantes desenvolvimento. O que eu pensava 10 anos atrás é diferente do que eu penso hoje. Talvez a essência não mude, mas eu entendo que o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de comunicar, o jeito de viver. Então, a crise de desenvolvimento está aí. O problema grande, na realidade, é quando eu passo por uma crise de desenvolvimento e eu não consigo resolver essa crise dentro daquele processo que me angustia, né? Por exemplo, existem muitas situações. Filho que não sai de casa e não assume responsabilidade. Então a crise de desenvolvimento são situações que nós passamos e nós precisamos aprender a entender e a crescer no processo de desenvolvimento da vida pessoal. Você já viu homens casados que querem continuar vivendo como homens solteiros? O sujeito casou e ele tem uma série de responsabilidades, mas ele quer continuar vivendo como solteiro. O que vai acontecer com ele? Ele não passou pela crise lá, ele não assumiu responsabilidade na casa dos pais e agora ele quer continuar vivendo assim quando casado. Isso vai gerar o quê? Crise, e ele não vai passar de fase. Outra crise são crises situacionais. Segunda crise que gera angústia, por exemplo, eu chamo de crises situacionais. Essas crises são fatos que golpeiam a nossa existência. Eles são repentinos, ninguém tem o controle sobre isso. Você não tem como prever, por exemplo, a perda de um ente querido, a perca de um emprego, né? Não tem como prever. Chegou, você vai ter que encarar, né? Pensei que eu estava seguro naquela empresa, pensei que eu jamais teria problema. De repente você recebe a notícia, a sua caminhada aqui acabou. Existem pessoas que tiveram grandes empregos, grandes cargos
e ele enfrentou essa crise situacional e ele ficou preso àquele elogio do passado, aquela situação do passado, e a pessoa não consegue se recolocar no mercado de trabalho, porque foi uma crise situacional que ele precisava se desenvolver, se recolocar, estudar uma outra coisa, se aperfeiçoar, e ele ficou preso naquele tempo lá, né? Então, crises de desenvolvimento é isso. Crises situacionais, crise de desenvolvimento que são inesperadas, e agora tem uma outra crise que gera muita angústia, sabe qual que é? Existenciais. As crises existenciais são as grandes matriarcas de todo o processo de angústia. Crise, né? Nunca deveria ser uma palavra que gerasse medo na nossa vida, porque você preste atenção que não importa a crise de desenvolvimento, a crise situacional e a crise existencial nunca poderia gerar em nós medo, porque graças às crises a gente se transforma. O que é importante entender também é que a angústia é um sentimento inerente do homem. Nós não podemos nos sentir culpado por ficar angustiado, né? Ansioso. Todo ser humano passa por um processo de angústia, porque todo ser humano tem crise. Todo adolescente tem crise, todo jovem tem crise, todo homem no começo de casamento vai ter crise. Dinheiro, situações financeiras vão trazer crises para nós. Homem, mulher, letrado, branco, preto, não importa a sua condição financeira, a sua origem étnica, não importa. Todo ser humano terá crise, porque a crise é a mãe de toda angústia. Agora, toda crise, ele é um grande pilar para o nosso crescimento, né? Agora, o que não pode acontecer? Eu quero finalizar aqui o seguinte. Eu posso estar em um momento de crise, mas a crise ela não pode ser algo que ela não se torne uma característica sua. Você já viu pessoas que andam em crises de angústia? A cara dela é cara de angústia. Ela anda encurvada, aquela face assim, que fala com aquele sofrimento. Isso significa que a pessoa ela não passou de fase. Ela vive inserida dentro de um processo de angústia. Quando ela encontra com alguém, ela fica lembrando aquelas situações do casamento, ela lembra aquelas situações do emprego, ela lembra aquelas situações e a pessoa ela vive naquele processo. Eu posso estar em um processo de crise, mas eu não posso viver em um processo de crise. Eu posso passar por um período, eu estou angustiado, que eu estou em uma fase de transição de emprego, mas eu não posso viver eternamente assim. Então, eu quero convidar a você a fazer um mapeamento hoje. A crise que você enfrenta, que te traz angústia, ela é uma crise de desenvolvimento? Há alguma coisa no seu passado que você deixou de crescer, que você deixou de observar, que você deixou de aprender e ainda você vive sofrendo com essa situação? A sua crise que está te trazendo angústia é uma crise situacional? E aí eu tenho que administrar melhor, eu tenho que rever, eu tenho que dar 2 passos para trás, eu tenho que me recolocar no mercado de trabalho, eu tenho que refazer as minhas contas, é uma situação. Ou é uma crise existencial, de algo mais profundo que aconteceu na sua vida e você tem que lidar com isso de forma mais profunda diante de Deus, uma cura, uma restauração, uma palavra. Lembre-se, toda crise vai nos fortalecer e nos trazer um processo de crescimento e transformação. Tenta hoje, eu quero que você faça o seguinte, tenta mapear a sua crise. Ela é situacional? É um processo que aconteceu inesperado, você não tinha controle? Entenda isso. Ela é existencial? Você está com dilemas na sua vida, quem eu sou, casei com a pessoa certa e isso, aquilo? Ela é uma crise de desenvolvimento? Como que é isso? Então, eu quero orar com você nesse momento, tá joia? Vamos orar. Pai querido e amado, diante das crises que nós enfrentamos, nós só temos algo a fazer, colocar isso diante do Senhor.
Mas nós pedimos também que o Senhor nos dê caminhos para que nós possamos passar por esse processo e crescer. Eu não quero, Senhor, ficar sendo uma pessoa que vive angustiada. Derrama do teu favor sobre nós e eu peço que a tua graça possa nos visitar e qualquer pessoa que está passando por um momento de crise, seja ela situacional, de desenvolvimento ou existencial, que o Senhor a ajude a trabalhar isso para que ela possa melhorar, se desenvolver e fortalecer cada vez mais. Oro em nome de Jesus. Amém. Descanse o seu coração no Senhor. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever nesse canal. Um abraço.